duas feras aqui, o Douglas Bandeira, que está retornando de férias e vai trazer todos os detalhes sobre essa tragédia que aconteceu na 277, e a Bruna Frenner também traz mais informações com a gente. Eu começo com você, Bruninha. Boa tarde. Boa tarde, Passaia. Boa tarde para você que acompanha o Tribuna da Massa. Pois é, segunda-feira triste com essa notícia aí que chocou até o Brasil, né, Passaia? Que a gente já vê essa informação em todos os cantos. A gente está agora, nesse momento, aqui na BR-277, em São José dos Pinhais, no bairro Afonso Pena. E o que eu consigo ver aqui de cima, já aqui onde eu estou, é que é um cenário ainda, Passaia. A gente até viu bastante gente curiosa aqui acompanhando. Ainda dá para ver estilhaços, dá para ver até sangue, assim, um pouco de mancha de sangue na pista, até pedaço de corpo humano eu também vi. E agora, Passaia, a gente está sentindo, o Michael Machak e eu, até um cheiro forte de fumaça que ainda a gente consegue ver, ó. O Maico está mostrando ainda a fumaça ainda nessa vegetação. E a gente vai explicar daqui a pouco no Tribuna da Massa sobre esse acidente, vai trazer completo para você a respeito de tudo isso e também entender o que foi, né? O que é essa fumaça, essa neblina provocada que causou, que pode ter sido o principal fator desse gravíssimo acidente aqui na BR-277. Antes, vamos ouvir o repórter Douglas Bandeira. Boa tarde, Douglas. Bruna, boa tarde para você, boa tarde a todos, boa tarde, Passaia. Essa segunda-feira vem sendo muito difícil para o pessoal de São José dos Pinhais, né? Começou na noite de domingo e acaba se estendendo esse sentimento de luto em toda essa cidade da região metropolitana. Nós estamos aqui em frente à delegacia da cidade, a delegacia regional, que já ouviu muitos familiares dessas vítimas, infelizmente, ali do acidente da BR. Os familiares já vieram para cá dar depoimento. E um depoimento importante também que já foi dado aqui para o delegado responsável, que é o Dr. Fábio Machado, é o depoimento do motorista. O motorista responsável por esse acidente, o motorista da carreta que não viu os carros se aproximando por conta daquela neblina, por conta daquela fumaça. O motorista já foi ouvido pelo delegado. Daqui a pouco a gente vai tentar conversar com ele para saber como é que aconteceu da visão do motorista, qual foi a manobra que ele fez, se ele tentou desviar e realmente como é que estava a visibilidade por ali. Passaia, nós temos, portanto, 8 óbitos confirmados, 7 morreram lá na BR-277, o 8º morreu no Hospital Cajuru. Eu tenho aqui a identificação, por enquanto, de 6 pessoas dessas 8. Eu vou dar já a identificação para o pessoal de casa já poder anotar. Jéssica de Oliveira, Esther Nunes e Fernando Jarós. A Jéssica de Oliveira e a Esther Nunes eram irmãs, o Fernando Jarós era marido da Jéssica, inclusive. Emanuele de Fátima, Jurema dos Santos e Guilherme Henrique de Oliveira e Lucas Moreira. Tá, portanto, só repetindo, Jéssica de Oliveira, Esther Nunes, Fernando Jarós, Emanuele de Fátima, Guilherme Henrique de Oliveira e Lucas Moreira, por enquanto, as vítimas identificadas dessa tragédia que está marcando não apenas o estado do Paraná, mas também como todo o Brasil. Nessa manhã, aqui na delegacia, todos foram ouvidos. A gente vai voltar daqui a pouco com algumas entrevistas que a nossa equipe de reportagem, chefiada pela Juliana Rodrigues e o Ivan Pereira, eles acompanharam a manhã inteira aqui na delegacia, conversaram com os familiares de algumas dessas vítimas e a gente traz esses depoimentos daqui a pouco no Tribuna da Massa. Passa aí. Tragédia na BR-277. Nossa, olha o acidente! Nossa, acho que morreu muito! Nossa, pegou todo mundo! O caminhão veio com tudo! Pegou todo mundo! O que motivou a batida envolvendo mais de 20 veículos? Acho que eu matei um monte de pessoa, cara. Meu Deus do céu, cara, atropelei. Tinha o trânsito parado, um nevoeiro, não dava pra ver nada, meu pai amado. O número de vítimas. Jesus, tem misericórdia, Senhor Deus. Nossa, só sangue ali. Senhor Jesus, meu Deus, meu Deus do céu. Olha lá, Júlio, lá. Nossa, Senhor Jesus, que tristeza. O desespero das famílias. Oh, meu Deus. Não, eu vou falar com alguém. E de quem são as responsabilidades? Tribuna da Massa, coragem para mostrar a verdade. Fica comigo, porque eu tô sempre com você. Gente, para entender tudo isso, obviamente que nós precisamos primeiramente colocar as bases. Entender quantas vítimas fatais, quantos carros envolvidos, para depois nós também analisarmos a velocidade desse caminhão, se o fogo colocado ali foi acidental, porque algum motorista
jogou uma ponta de cigarro ou se alguém colocou fogo naquela mata justamente porque queria promover uma certa limpeza. Sai muito mais barato você colocar fogo no mato seco do que mandar roçar. Essa é uma prática que tem que parar, principalmente às margens das rodovias. Mas para nós começarmos tudo, eu vou chamar agora a primeira reportagem do Iverson Vaz. Você vai perceber que durante a matéria ele fala de 7 mortos. Infelizmente, esse número subiu. Foi atualizado horas depois no hospital. Um homem gravemente ferido também acabou perdendo a vida. Mas, no momento em que o Iverson gravava esta matéria, eram 7 vítimas fatais e por isso ele usa esse número durante o relato de tudo o que aconteceu. Por mais de 10 horas da noite, BR-277, relato completo agora, na tela do Tribuna. Nossa, olha o acidente! Nossa, acho que morreu muito! Nossa, pegou todo mundo! O caminhão veio com tudo! Pegou todo mundo! Gente do céu, eu tô aqui na 277, uma neblina. Eu acho que eu matei um monte de pessoa, cara. Meu Deus do céu, cara, atropelei. Tinha o trânsito parado, o nevoeiro, não dava pra ver nada, meu pai amado. Me ajuda, o que eu faço agora? Meu Deus! Jesus, tem misericórdia, Senhor Deus. Nossa, só sangue, né? Senhor Jesus, meu Deus do céu. Olha lá, Ju, lá. Nossa, Senhor Jesus, Olha que só. tristeza. Olha aqui. Meu Deus do céu, Jesus. Olha a gente aqui embaixo do carro ali. Meu Deus. Mas o que será que deu aí, cara, esse bagulho? Meu Deus, que triste. A noite deste domingo dificilmente será esquecida por esses moradores do bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Gritos de desespero e socorro vindos da rodovia. Um pavoroso acidente que deixou rastro de sangue espalhados pelo asfalto. Cenas fortes, que mais parecem filme de terror. Alguns motoristas que passavam pelo local registraram através do celular cenas impactantes. Pegou carro de polícia e tudo. Meu Deus, cara. Olha os corpos. Nossa, que triste, cara. Ai, que judiação. Ai, eu morri, que judiação. Tem gente que morreu. Nossa, Larissa. O cenário é de sangue na pista. Desolador. Muitas ambulâncias do SAMU, do SIAT, do médico, carros tombados, capotados. Olha só, canteiro central lá, carro que invadiu a outra pista, inúmeros feridos. O repórter cinematográfico Ailton Vieira vai mostrando pra gente os detalhes. Olha uma pessoa dentro da ambulância ali. Daqui o Ailton consegue mostrar os veículos. Vira a câmera por gentileza, Ailton. Mostra lá ó, os veículos que acabaram se envolvendo neste pavoroso acidente, engavetamento aqui na BR-277, pista que liga Curitiba ao litoral paranaense. A movimentação é grande, intensa por parte da polícia, que está dando um suporte aqui, um apoio aos socorristas, aos bombeiros. Do outro lado lá, o Ailton mostra pra gente também mais carros envolvidos nesse engavetamento, nesta colisão, pessoas desesperadas em busca de notícia por parentes, por familiares e amigos. Não, eu vou falar com alguém. Situação realmente desesperadora aqui em São José dos Pinhais. A gente observa também uma viatura da Polícia Militar que acabou se envolvendo também nesse acidente. Lá para frente tem carros, veículos capotados no meio da pista, no meio da BR-277, bem embaixo aqui da passarela. Agora a Polícia Militar faz um cordão de isolamento, afastando as pessoas que estão em busca de notícia, de informação, de familiares, de amigos nesse pavoroso acidente nesta noite de domingo aqui em São José dos Pinhais. Olha só, o cenário é exatamente esse que o Ailton Vieira está mostrando pra gente. Ailton, não sei se consegue virar aqui, ó, por gentileza, vão virando. A gente observa lá também, ó, uma viatura da Polícia Militar, carros tombados,
capotados e muitas pessoas em busca de informação de familiares e de amigos. A dona Fátima está desesperada aqui, tremendo, em estado de choque, e ela veio até o local porque o sobrinho ainda não chegou em casa, é isso? Ele não chegou ainda. Ele trabalha como motoboy? Ele trabalha de motoboy. Ele tem uma moto. Em busca de informação. Eu vim informação, porque a mãe dele nem está sabendo do acidente. Eu não avisei nada para a mãe dele. Esse é o horário que ele chegaria em casa, que ele está sempre chegando. Ele chega em casa esse horário. E eu agora estou querendo saber notícia. Aqui estão alguns dos carros envolvidos no acidente, ó. Alguns dos carros. Não dá para saber aonde que tem vítimas em óbito, onde que não tem. Ainda não dá para saber nada. A intensidade da fumaça é muito grande aqui. Muito grande. Isso daqui são os carros batidos, ó. Feia coisa e todas as vítimas no chão ali na frente, ó. Olha aqui, ó. Eu tô bem no meio aqui, da onde os carros bateram, ó. Bem no meio aqui do início do engavetamento. Olha só o tamanho do estrago. Gente, na segunda reportagem do Iverson Vaz, o resgate às vítimas e a identificação das pessoas que perderam a vida ali no local. Nós vamos ouvir também o caminhoneiro que provocou, melhor dizendo, toda essa tragédia. Pois é, minha gente, eu vejo aqui no Facebook as pessoas que também estão com a gente no YouTube, muito obrigado pela audiência, pessoas do mundo inteiro agora. Nós estamos com muita gente realmente online acompanhando as informações. Para você que está no canal 4 aqui em Curitiba e região, vamos lá. Quem está chegando nesse momento, falamos da tragédia na BR-277. E a falta de visibilidade na pista por conta da fumaça de uma queimada às margens está entre as causas desta tragédia. Quem vai mostrar isso para a gente agora, mais uma vez, o repórter Iverson Vaz. É muita fumaça. E olha o tanto de ambulância aqui nesse local. A situação está bem difícil, bem complicada mesmo. Fogo em vegetação, fumaça, nevoeiro, trânsito lento. Tudo isso motivou a tragédia aqui na rodovia. O motorista do caminhão teve a visibilidade afetada e não conseguiu frear a tempo. Ele foi passando em cima de tudo, arrastando carros e motos que estavam à frente. Depois das colisões seguidas de capotamento, veio o desespero deste profissional da boleia, que mesmo em estado de choque, ainda conseguiu se comunicar através das redes sociais. Escute o pedido de ajuda e entenda como o pavoroso acidente aconteceu. Gente do céu, eu tô aqui na 277, uma neblina. Eu acho que eu matei um monte de pessoa, cara. Meu Deus do céu, cara, atropelei. Tinha o trânsito parado, um nevoeiro, não dava pra ver nada, meu pai amado. Me ajuda, o que eu faço agora? Eu tava terminando a minha oração pra me sair viajar. Agora tô com medo até de me linchar aqui, cara. Nossa, tá muito feio, cara, muito feio. Tem pedaço de corpo de gente no para-choque da carreta, cara. Eu fui passando em cima de tudo, meu Deus do céu. Meu Jesus amado, morreu um monte de gente aqui, cara. Oh, meu pai do céu. Meu Deus do céu, me ajude. Nós estamos aqui na passarela da BR-277 e o Ailton Vieira vai tentar mostrar pra gente, se tiver condições. É muita fumaça no local. Um veículo aqui, uma moto embaixo deste veículo e logo ali na frente tem um caminhão. E a informação que nós tivemos é que esse caminhão, ele acabou passando por cima de alguns veículos, arrastando outros carros e infelizmente as pessoas que acabaram perecendo, morrendo, são motociclistas que não tiveram como evitar esta colisão. O Ailton vai vir para cá, a gente vai subindo aqui a passarela, são companheiros de imprensa, principalmente de São José dos Pinhais, pessoal de blogs que estão aqui registrando ao vivo esse pavoroso acidente e a gente não consegue visualizar absolutamente nada, somente algumas luzes piscando que são de ambulâncias e caminhões do Corpo de Bombeiros. E aqui, ó, exatamente onde está essa lona preta, o Ailton vai mostrar pra gente, tem uma lona preta aqui e na frente 2 plásticos ali prateados. Ali são 3 corpos que estão aqui, de 2 crianças e mais um adulto, somente aqui embaixo da passarela. É muita fumaça. E olha o tanto de ambulância aqui nesse local. A
A situação está bem difícil, bem complicada mesmo. Cenário desesperador. Acionaram todos os órgãos de emergência para apoio nessa situação. Infelizmente, devido à fumaça, teve um acidente, logo as vítimas acabaram descendo e um caminhão não conseguiu parar, atropelou, e um outro terceiro acidente acabou acontecendo lá, causando mais um óbito. Alguns vídeos do foco de incêndio e da fumaça às margens da rodovia foram registrados por motoristas que passavam pelo local e também por moradores da região. Caraca, ó, tá pegando fogo aqui na 277, próximo aos motéis, ó. Para alguns, era uma tragédia anunciada. O fogo vem queimando a vegetação há pelo menos 10 dias. Essa fumaça aqui já faz mais de uma semana que está aqui, cara. Isso aqui já era para ter parado, já era para ter resolvido isso. Isso aqui é uma tragédia anunciada. Quem está tacando fogo, pelo amor de Deus, gente? Tem gente morrendo, tem gente perdendo a vida. Hoje tem famílias aqui que estão sendo destruídas devido à fumaça. Então, conscientização, pelo amor de Deus, gente. Olha só a intensidade da fumaça, ó. Realmente não dá para ver nada. Nada mesmo. Situação muito difícil mesmo aqui nesse local, nesse momento, aqui na BR-277. Complicado, muito triste. A situação em si, viu? Estão socorrendo várias vítimas, um engavetamento gigantesco. Olha essa cena, alguns bombeiros e policiais militares, com auxílio das lanternas, eles procuram no canteiro central e também às margens de toda a rodovia por possíveis vítimas que possam ter sido arremessadas dos veículos. Devido a essa tragédia, uma cena também chama bastante atenção. A farda militar foi substituída por batinas desses dois capelães que estão no local rezando pela alma dos mortos e das vítimas feridas no pavoroso acidente. Um acidente fora da normalidade, mas que foi atendido de maneira bastante rápida, né? Com a integração de todos os órgãos. Realmente os números eles são bastante impressionantes. Nós tivemos a princípio envolvidos nesse acidente 5 motocicletas, 15 veículos leves, mais uma viatura da Polícia Militar e um caminhão. Isso deu um saldo de 7 vítimas em óbito aqui no local, 2 vítimas que foram conduzidas em estado grave para os hospitais, 5 outras vítimas que foram conduzidas com lesões de menor gravidade, e mais outras 16 vítimas que apresentaram pequenas lesões ou sem lesão nenhuma. No total, 30 vítimas, entre óbitos e pessoas que foram conduzidas ao hospital e as demais. Para fazer frente a este atendimento, foram deslocados um total de 10 ambulâncias, entre ambulâncias do próprio Corpo de Bombeiros, mais ambulância do SAMU e ambulância da própria concessionária aqui da rodovia, uma ambulância. O que proporcionou o atendimento rápido às vítimas que ainda tinham condição de serem atendidas. Infelizmente, tivemos vários óbitos no local. Aqui no local, nós tivemos, infelizmente, 7 pessoas mortas. 2 estão em estado gravíssimo, entre a vida e a morte. 5 saíram em estado moderado e 16 com ferimentos leves. Todas essas pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Cajuru, Evangélico e também o Hospital do Trabalhador, e algumas delas para o hospital aqui de São José. Com imagens de Ailton Vieira, repórter Iverson Vaz para a Rede Massa. Iverson Vaz, muito obrigado pelas informações. E que eu percebi também que tem muita gente agora iniciando uma discussão para saber se o caminhoneiro teve ou não teve culpa. Então vamos lá. O caminhoneiro provocou o acidente, mas ele teve culpa. E às vezes a gente tem que usar alguns exemplos mais simples para muitas pessoas entenderem, principalmente aquelas que não acompanharam a interpretação dos fatos. Veja bem, se você está andando, minha gente, numa estrada e de repente vem um animal e do nada se joga na sua frente, você passa por cima desse animal, sim, você é o atropelador desse animal, mas você não teve a culpa. Afinal de contas, foi o animal que se jogou na frente do carro. A legislação de trânsito diz assim: entretanto, se o animal está parado e o motorista desvia para atingir o animal, aí sim a culpa é do motorista e ele tem de responder pelo crime que ele praticou, de acordo com o Código de Defesa dos Animais. Porém, vocês entenderam? Nesse caso aqui, o motorista atropelou e matou essas pessoas, mas a culpa não está sendo jogada nas costas dele.
Afinal de contas, não havia visibilidade. Afinal de contas, minha gente, não era possível que o caminhoneiro previsse que ali, poucos metros à frente, tinha um monte de gente no meio da pista. Ele não conseguiu prever isso e ele não vai levar, provavelmente, a culpa até agora. Pelo menos as autoridades não se manifestaram nesse sentido. Ele não tem culpa do que aconteceu, mas sim, foi ele que atropelou. E ninguém pode negar isso. Ele atropelou e matou essas pessoas. Ok? E é importante falar isso aqui, porque senão fica uma discussão, é culpa, não é culpa, é culpa, não é culpa. Ninguém está aqui para crucificar esse caminhoneiro. Aliás, a gente tem coisa mais importante para falar do que isso, é ou não é? Bruna Frenner, por favor, venha cá com imagens de Michael Machá, que é ao vivo, trazendo mais detalhes para a gente. Diga lá, Bruninha. Então, Passaia, a gente está aqui na BR-277 e agora eu vou conversar com o primeiro-tenente Lechinowski, que é aqui dos bombeiros de São José dos Pinhais. Imagine o que foi para eles, para essa equipe, eles foram os primeiros a chegar aqui naquela cena, aquela cena terrível que a gente viu na reportagem do Iverson Vaz. Eles chegaram aqui logo, minutos depois aí desse grande acidente. Eu vou conversar agora com o tenente. Tenente, queria que você comentasse um pouquinho, porque vocês ficaram a madrugada inteira trabalhando aqui. Eu sei que vocês estão extremamente exaustos por causa de todo esse trabalho, da dificuldade, inclusive. Queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse trabalho, tenente. Boa tarde. Boa tarde. Então, o trabalho do Corpo de Bombeiros é proporcionar o melhor atendimento mais rápido para aquelas vítimas, organizando a situação. Então, quando nós chegamos no local, a gente se preocupou com a segurança, com o isolamento, de maneira a evitar outros acidentes, e separou as vítimas ali, a grande quantidade de vítimas que tinha, em setores de prioridade de atendimento. Várias ambulâncias, várias equipes, né, tenente? Exatamente, foram vários veículos envolvidos, várias vítimas em diversos graus de lesões, né? Aí nesse momento é importante que nós priorize aquelas vítimas que têm a maior gravidade. Então, por isso, a questão logística de separação, triagem das vítimas é muito importante. Agora, para vocês também, por causa da forte neblina que havia aqui no local, da fumaça provocada ali pela queimada da vegetação, vocês também tiveram dificuldade para fazer esse trabalho com segurança no atendimento dessas vítimas? Exatamente, foi um fator agravante, né? Então, a neblina, que é comum dessa região aqui, desse local, em mistura aí com essa fumaça, dificultou muito os trabalhos, né? Então é mais uma cautela que nós teríamos que cuidar durante esse atendimento para que não houvesse um outro acidente ou outro desdobramento. Tenente, a gente sabe que por conta dessa neblina, dessa fumaça, algumas vítimas então desceram do veículo, né? E depois veio o caminhão e acabou passando por cima dessas pessoas, né? Nesse momento, a gente sabe inclusive que a PRF sempre orienta e o Corpo de Bombeiros também tem orientado em relação à estiagem, né? Para que se tenha cuidado realmente num momento como esse, para não causar acidente, não ser vítima de algum acidente. Gostaria que você comentasse a respeito disso. Quando se tem um acidente numa BR, principalmente aqui na 277, quando os veículos desenvolvem grande velocidade, até mesmo as equipes de resgate, para entrar na cena, elas só o fazem quando a cena está segura. Então, há um isolamento, há uma sinalização adequada. Em caso de acidente, é o mesmo princípio. Então, a rodovia não é um local seguro, acostamento, muito menos para você ficar fora do seu veículo. Então sempre tente sair o mais longe possível. Se tiver que parar o veículo no acostamento, ligar a sinalização luminosa do veículo, fazer a sinalização com os meios físicos, mas sempre tomando cuidado, principalmente em locais onde se desenvolve uma grande velocidade. Tendo em vista que os veículos pesados, como os caminhões, eles têm uma maior dificuldade de frenagem. Certo, tenente, muito obrigada pelas informações. Você viu, Passaia, o Michael estava mostrando pra gente aqui no chão ainda os estilhaços, a gente percebe até, infelizmente, ainda pedaços de corpo humano aqui no local. E eu vou também conversar, Passaia, com o Major, eu acho que eu já vou chamar o Major aqui agora para conversar, Major Guimarães. O Major Guimarães, ele vai falar com a gente agora a respeito... Michael, primeiro mostra pra gente lá
a mata ainda, a vegetação, o fogo, o cheiro da fumaça ainda é bastante forte aqui no local, que foi um dos principais fatores dessa fumaça que provocou, junto com a neblina, esse gravíssimo acidente aqui na BR-277. Major, fala pra gente então, você já vem alertando o Corpo de Bombeiros desde o começo para esse período de estiagem, para essa seca, o clima mais seco gera isso. Eu queria que o senhor explicasse pra gente poder entender certinho a respeito disso. Boa tarde, Major. Exatamente, boa tarde. Nós estamos em plena campanha no estado do Paraná chamada Coati João de prevenção aos incêndios florestais. Então nós sempre alertamos a população que não jogue bitucas de cigarro acesa à margens de rodovia, não façam queimadas de lixo em terrenos baldios, nas suas propriedades, porque pode perder o controle, desde uma causa natural até acidental, pode ocasionar um acidente grave, que foi o que nós vimos ontem. Por quê? Porque ontem, além da fumaça, essa área aqui é uma área de umidade, de charco, e juntamente com a neblina potencializou essa visibilidade. Não havia, no momento que nós chegamos aqui no local, quase nenhuma visibilidade, e o acidente aconteceu de forma lamentável e trágica. Major, eu recebi algumas mensagens falando de moradores aqui no entorno que podem atear fogo, mas a gente pode falar isso, que a causa seria humana mesmo, que alguém jogou uma bituca, ou isso não tem como saber, Major? Não, nesse exato momento ainda nós não temos como saber de onde procedeu a causa. Ela pode ter sido desde uma causa natural e até mesmo acidental, ou ainda provocado. Esse incêndio aqui, nós já estivemos alguns dias atrás atendendo, ele foi controlado e essa noite voltou. O nosso quartel aqui do 6º Grupamento de Bombeiros fica a 5 minutos daqui. Ontem nós viemos atender a chamada de um incêndio florestal às margens aqui da rodovia, em apoio à concessionária, que nos chamou. Ao chegar aqui, nós já vimos esse AMUV, esse acidente com múltiplas vítimas, onde foi chamado todas as nossas ambulâncias, todo o nosso pessoal de socorro para dar prioridade, para dar atendimento. Infelizmente havia 7 óbitos aqui no local, mais um óbito depois no hospital se confirmou, além das outras 7 vítimas graves, ainda 16 leves que foram atendidos aqui no local antes mesmo de nós conduzirmos para algum hospital. Tá certo, Major, bom trabalho para vocês, muito obrigada pelas informações. E só relembrando, né, que desde o começo do ano o Corpo de Bombeiros vem alertando para esse período de estiagem, inclusive teve aumento em relação ao ano passado. O que preocupa nessa situação? Que todos nós temos responsabilidade de fato para evitar esse tipo de situação, que além das causas naturais, né, da natureza realmente, o homem pode sim contribuir. Passaia, a gente continua aqui, daqui a pouco eu vou tentar conversar com moradores também em relação a essas queimadas aqui na região. Daqui a pouco eu volto aqui no Tribuna da Massa. Ok, muito obrigado por enquanto, Bruno. Eu quero conversar agora com o delegado, veja bem, porque ele é o responsável pelas investigações. E nós sabemos, eu já disse aqui, que o motorista, ele matou essas pessoas, mas ele não recebe a culpa pela morte, até porque ele não tinha visibilidade, não fez por gosto e, de acordo com as primeiras investigações, ele não estava acima da velocidade. Nós não podemos cravar essa informação aqui, porque o caminhão ele vai ser periciado. E aí sim, oficialmente, as autoridades poderão dizer se ele estava ou não acima da velocidade. Se estiver, ou se estivesse acima da velocidade, obviamente que ele passaria a receber um grau de culpa em cima disso. Mas, gente, até o momento não há relato de excesso de velocidade. Por isso, não existe nada contra o motorista. Mas quem vai falar isso para a gente é o delegado. Nós acabamos de ouvir aqui também que é cedo para falar que alguém colocou fogo naquele local. Mas, só como informação, no sábado à tarde, neste mesmo ponto, houve um acidente envolvendo 4 carros com nenhuma vítima fatal. Significa que esse fogo está ali há mais tempo. Algumas pessoas dizem que estava ali desde a semana passada, ou que está ali porque, infelizmente, ainda não foi apagado. Aí eu me pergunto o seguinte, para a concessionária que administra essa rodovia, vocês cobram o valor mais caro, ou se não um dos mais caros do Brasil. Num momento desses, não é da responsabilidade de vocês orientar os veículos? Quando vocês sabem que tem excesso de fumaça na pista, não é da obrigação de vocês? Porque se eu não pagar,
quando eu quero usar a estrada de vocês, vocês não me deixam passar. Se eu entrar e furar a cancela, vocês me mandam uma multa. Vocês filmam o meu carro e jogam isso na imprensa, ok? Porque é do direito de vocês cobrar o valor do pedágio. Mas fica aqui uma pergunta. Não é a obrigação de vocês também avisar os motoristas quando existe excesso de fumaça na pista? Eu não posso garantir que é da obrigação de vocês apagar o fogo, que afinal de contas não estava ali, na pista, mas estava às margens da pista. Vocês não permitem que ninguém construa nada às margens da pista. Então não é da obrigação de vocês zelar por isso também? Espera aí que já nós vamos falar a esse respeito. Eu vou conversar com o Douglas Bandeira, nosso repórter que está voltando de férias. Veja bem, minha gente, que trabalho duro para ele agora fazer essa cobertura. Além de conversar com o delegado, nós vamos apresentar para vocês agora a identificação de 6 das 8 vítimas desse grave acidente. Boa tarde para você, Douglas. Bem-vindo ao Tribuna da Massa mais uma vez, meu querido. Opa, Passaia, prazer estar falando com você novamente, viu? É um momento complicado e eu já vou dar um depoimento pessoal, Passaia, com relação a esse caso, porque ele acabou me afetando, porque eu moro naquela região. E eu, junto com toda a minha família dentro do nosso veículo, passamos naquele exato ponto do acidente 30 minutos antes dele acontecer. Então, a gente atravessou toda aquela fumaça que estava extremamente densa, que dava, evidentemente, para você atravessar. Na hora que nós passamos, você conseguia ver alguma coisa. Só que, mesmo assim, foi muito difícil essa travessia. E quando a gente chegou em casa, por volta das 10h30, horário do acidente, que a notícia começou a pipocar, se espalhar, a gente tomou um grande susto. Então, só para complementar aquilo que você estava dizendo, se o motorista tem 100% da culpa, minha opinião, evidentemente que não. E quem vai falar se ele tem 100% da culpa dentro das leis que a gente costuma a falar é o doutor Fábio Machado, delegado regional aqui de São José dos Pinhais, que está à frente desse caso. Doutor, primeiro, obrigado, bem-vindo ao Tribuna da Massa. Só para a gente responder para o pessoal que está em casa, qual é a culpa desse caminhoneiro? Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde. Nós instauramos uma investigação preliminar para apurar as circunstâncias desse acidente. Nossa equipe foi até o local, conversou com algumas pessoas que estavam no local, também com os outros profissionais de segurança pública e defesa social que estavam lá, os profissionais de saúde que atenderam o caso. Nós buscaremos agora determinar quais foram as circunstâncias que levaram a esse acidente. Nós sabemos que as condições da via não eram boas, que a condição de visibilidade era muito desfavorável. Verificamos no local que o motorista não estava embriagado, que o motorista não estava também em velocidade excessiva, que ele tentou evitar o acidente, enfim. As condições desse motorista eram condições normais, o que nos leva a crer que ele não seja totalmente responsável por esse acidente e que seja, sim, uma fatalidade. Estamos aqui trabalhando com a hipótese de uma fatalidade ter acontecido. Essa investigação vai buscar agora, após aí o luto das famílias, ouvir as pessoas envolvidas, ouvir esse motorista também que estava sem condições de se manifestar, estava em estado de choque, muito desesperado com o que aconteceu, teria enviado áudios aí nas redes sociais para várias pessoas, enfim. Vamos tentar, sim, esclarecer o que aconteceu, mas a princípio não vemos dificuldade por parte da concessionária que administra a rodovia, até mesmo porque ela acionou o Corpo de Bombeiros, que não conseguiu chegar a tempo, já estava acionado antes do acidente. Vamos apurar o que aconteceu, mas estamos trabalhando, sim, com a hipótese de uma fatalidade, de ter acontecido um acidente inevitável, já que todas as pessoas agiram da maneira que deveriam agir. Doutor, vocês conversaram com o motorista, portanto, lá no local do acidente. Ele falou pouco, mas o que ele falou para vocês? Ele disse que tentou fazer uma manobra para evitar. Qual foi essa manobra? O que ele falou? Sim, pelo que foi levantado, ele vinha em situação normal na via, houve um acidente anterior que ele não teria causado, esse acidente bloqueou a via num ponto de fumaça onde não tinha visibilidade. Quando ele começou a perceber que estava parado, tentou jogar para o acostamento, e se ele não conseguia ver um veículo, observar um veículo que estava na via, quanto mais as pessoas que estavam ao lado, em pé desse veículo. E por isso ele atingiu essas pessoas, infelizmente, fatalmente, levou à morte dessas pessoas. Estava muito abalado, pedindo, pelo amor de Deus, que ajudasse, que ele teria matado várias pessoas, e muito constrangido, em estado de choque. Nós vamos esperar, assim, ele se acalmar, melhorar psicologicamente, para que a gente possa ouvi-lo aqui na delegacia. Doutor, evidentemente, a gente não está aqui para atribuir culpa a vítima alguma, mas o posicionamento daquelas
pessoas, é só para a gente tentar tirar uma lição dessa história, né? O posicionamento daquelas pessoas dentro daquele ambiente de neblina, de fumaça, ele estava tudo correto naquela situação? Elas deveriam estar no acostamento? Como é que vocês pensam sobre isso? Olha, as pessoas saíram do veículo, deveriam ter se afastado para um ponto de visibilidade. Isso não aconteceu. Não estou dizendo que elas são culpadas do acidente, ninguém é culpado desse acidente, ninguém é totalmente culpado desse acidente, foi uma fatalidade. Mas o ideal seria que as pessoas se afastassem do ponto, fossem para um local onde houvesse sinalização, houvesse visibilidade. Não houve tempo hábil, tempo suficiente para que essas pessoas tomassem essas providências. E isso acabou levando a essa fatalidade. Nós observamos as condições da via, as condições do veículo, as condições de visibilidade, por exemplo, condições de tempo, que eram totalmente desfavoráveis. Percebemos que o motorista ficou no local do acidente, permaneceu no local do acidente, tomou todas as precauções estabelecidas na lei para tentar evitar esse acidente. Enfim, nós estamos trabalhando com a hipótese de uma fatalidade, já que não há dolo nem culpa de nenhuma das pessoas envolvidas. Por isso, essa investigação é preliminar apenas, buscando esclarecer os fatos. Doutor, então, portanto, agora, na manhã de hoje, várias pessoas foram ouvidas e elas serão ouvidas aí no decorrer da semana? Sim, nós estamos providenciando a liberação dos corpos. Foram 8 vítimas fatais, mais de 20 pessoas estão hospitalizadas. Estamos buscando liberar os corpos, atender essas famílias num primeiro momento de luto, um momento difícil psicologicamente. Na sequência, a gente vai tentar ouvir as pessoas que possam trazer informações e também aquelas pessoas que atenderam, os profissionais que atenderam o acidente, justamente para tentar esclarecer os fatos. Mas, repito, é uma investigação preliminar, buscando esclarecer os fatos, já que a principal hipótese não é a hipótese de crime. Tá certo. Doutor, obrigado pelas suas informações. Doutor Fábio Machado, que prestou todas as informações necessárias aqui para a nossa equipe de reportagem. E, Passaia, só para a gente prosseguir. Passaia, você quer falar? Pode falar, Passaia. Quero. Porque você vai trazer a identificação das vítimas a partir desse momento. E veja bem, minha gente, o Tribuna da Massa tem essa característica, nós damos a notícia sem julgar, mas nós não nos omitimos da nossa opinião. Eu tenho o direito de ter opinião, ok? E eu já falei para vocês aqui que o motorista, ele infelizmente matou essas pessoas, ok? De acordo com a interpretação dos fatos, tá? Estou falando de interpretação de texto aqui que muita gente não tem. Então vamos lá. De acordo com a interpretação dos fatos, ele provocou, mas sem a culpa. A partir do momento que ele passa por cima de alguém, obviamente que ele mata essa pessoa, mas sem a culpa. Aí o delegado disse o seguinte, que ele não acredita que o motorista tem 100% da culpa, né? É a visão do delegado. Neste ponto, eu divirjo um pouco, porque eu penso que o motorista não tem nenhum por cento da culpa, a não ser que ele estivesse acima da velocidade. Mas isso não foi comprovado até então pelos peritos. Se tiver um perito dizendo, cara, esse cara estava correndo, aí o motorista tem culpa. Mas ele não estava correndo, pelo menos não até agora. Tem nada que prove isso, entende? Então o motorista que provocou o acidente não é o culpado pelo acidente. Ele não fez aquilo porque ele é mau, ou porque ele é imperito, ou porque ele estava bêbado, ou porque ele estava correndo. Poderia ter acontecido com qualquer um. Qualquer um naquela pista, sem visibilidade alguma, infelizmente poderia ter provocado o acidente. Era muito menos do que isso aqui, ó, que eu estou vendo aqui na TV. Isso aí, você consegue ter visibilidade por causa do clareamento, do ganho de imagem que nós demos, o ganho de luz que nós demos nas nossas imagens, e por causa, minha gente, desses faróis que estão aí, tá? Então, tem esses faróis e nós temos o ganho de imagem, dá para você ver alguma coisa. Quem estava lá na hora, ó, sem ganho como é que fica? Você não vê nada, você não vê um palmo à sua frente. Quando você observa, já tem um carro ali na sua frente, não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo de fazer nada. E eu tenho uma outra divergência aqui com o que disse o delegado. Obviamente que é a minha opinião, ok? O delegado falou que a concessionária não tem culpa, porque a partir do momento que a concessionária percebeu que tinha fogo na pista, a concessionária ligou para o Corpo de Bombeiros. E aí, de acordo com o delegado, a concessionária não tem culpa alguma. Eu respeito muito o delegado, ele é sensacional, ok? Ele é um homem muito sério, entretanto, a minha opinião não é igual a dele. É muito fácil ligar para os bombeiros e falar o seguinte, tem fogo aí? Tem como vir apagar? Puxa vida, se vocês cobram da gente o olho da cara, se nós estamos pagando aqui um dos pedágios mais caros do Brasil, é obrigação de vocês sim, ir até o local e não terceirizar a culpa de vocês. A gente avisou o Corpo de Bombeiros e daí que vocês avisaram. Me dá aquela imagem, por favor, só para eu
colocar mais um elemento aqui. Aquela imagem de dia da fumaça, por favor, Cleverson. Aquela de dia, que a gente consegue observar bem a pista, o fogo e a fumaça. Que acabou de soltar aqui, eu não sei se está separado. Aqui, ó. Prestem atenção vocês. O vento, neste momento, estava jogando contra a pista. Lindo, nesse momento à tarde, mas o vento vira. Nesse momento à tarde, fumaça para lá. Quando o vento mudou de direção, o vento começou a vir para cima da pista. E este foi o grande problema. A partir do momento que uma concessionária sabe que tem acidente na pista, tem animal na pista, tem fumaça na pista, é da responsabilidade de vocês avisar os motoristas. Eles tinham que ter alguém ali para sinalizar. Ô, vem cá, peraí, vocês vão passar agora por um bolsão aqui, sei lá qual a expressão correta, vão passar agora por um bolsão de fumaça, e é o seguinte, tem mais ou menos uns 50 metros, diminua a velocidade. Aliás, espera um pouco até passar, porque os bombeiros estão chegando, espera um pouquinho. Vocês fazem isso quando tem acidente. Vocês mandam alguém lá para bloquear a pista, por que agora vocês não fizeram? Ah, mas a gente avisou os bombeiros. Vocês deveriam ter avisado os bombeiros, deveriam ter mandado alguém para fechar a pista. Então vocês têm de ser responsabilizados por isso. Porque, gente, eu sei como é a canalice. Posso ser até prejudicado pelo que eu vou falar. Dane-se. Não quiser, me manda embora. Seguinte. Sabe qual que vai ser agora a pegadinha da concessionária? Terceirizar a culpa, porque daí eles não vão ter que gastar com indenização. Então tomem vergonha na cara de vocês. Na hora de cobrar o nosso pedágio, vocês são bons? Essas pessoas que morreram aí vão ficar sem indenização? Não morreram na rodovia de vocês, que vocês cuidam? Vocês não ganham ali? Agora vem com essa desculpa, nós ligamos para os bombeiros. Vão querer colocar a culpa agora em quem? Pelo amor de Deus, vocês, se depender de mim, vocês vão ter de arcar com as responsabilidades. Eu já falei, não vou parar de falar. Não adianta ficar ligando aqui. Deixa eu voltar com o Douglas Bandeira, porque eu estou me empolgando, estou falando demais aqui no estúdio. Vamos saber da identificação das vítimas, por favor, Douglas. Passaia, vamos lá. Como vocês conseguiram ouvir aí, o caminhoneiro deu um primeiro depoimento muito rapidamente para o delegado Fábio Machado, na equipe de investigação lá na BR-277, afirmando que teria acontecido um primeiro acidente que não foi causado por ele e por conta desse acidente ele tentou desviar e infelizmente acabou acontecendo essa tragédia toda. Eu vou falar desse primeiro acidente, quem são essas pessoas que estavam nesse primeiro veículo, nesses primeiros veículos que estavam acidentados lá na BR-277. Vou pedir para a gente colocar a foto da Jéssica Oliveira, ela tem 22 anos de idade. A Jéssica Oliveira estava em um primeiro veículo que se acidentou primeiramente, junto com outras 3 pessoas. A Esther Nunes, ela é irmã da Jéssica Oliveira e elas estavam acompanhadas do Fernando Jarós. O Fernando Jarós, ele é marido da Esther Nunes, portanto, cunhado da Jéssica Oliveira. A quarta pessoa que estava nesse carro era o seu Otacílio, que a repórter Juliana Rodrigues conversou hoje um pouco mais cedo, que a gente vai conseguir colocar ainda no programa de hoje o depoimento dele. Portanto, esse primeiro acidente aconteceu com essas 4 pessoas que estavam no bairro Boqueirão, em uma igreja do bairro Boqueirão, estavam indo para um local onde eles iriam fazer uma oração. O primeiro acidente aconteceu, as 4 pessoas desceram do carro, lembrando ali, Jéssica, Esther e Fernando, desceram do carro e aí o caminhoneiro, quando percebeu que tinha um acidente na pista, estava o alerta ligado, ele tentou desviar desses carros e infelizmente acabou atropelando. O seu Otacílio, que conversou com a repórter Juliana Rodrigues, é triste dizer isso, mas ele infelizmente viu as 2 filhas serem atropeladas e o genro ser atropelado na situação do domingo à noite. As outras vítimas, Passeia, que já estão identificadas aqui, nós temos um casal que morava em Matinhos, e nós vamos colocar a foto ali, da Emanuele de Fátima e da Jurema dos Santos. A Emanuele de Fátima e a Jurema dos Santos eram casadas há 6 meses, estavam morando no litoral do nosso estado. A Jurema subiu para a capital, para Curitiba, para ver a neta dela. Tinha visitado a menina, uma criança, e quando estava voltando para Matinhos, o acidente aconteceu. Infelizmente, as 2 acabaram falecendo. Ontem também, durante a matéria do Iverson Vaz, ele entrevistou uma moradora que estava bastante preocupada lá, porque existia um sobrinho dela que não tinha voltado para casa, ele andava de moto, costumava chegar em casa perto desse horário das 10h30,
e ele trabalhava com a motocicleta dele. E nós temos uma vítima que foi identificada como um motoboy, que morreu nessa situação. O nome dele, Guilherme Henrique de Oliveira, tá? Guilherme Henrique de Oliveira, os familiares estiveram na delegacia, preferiram não dar entrevista porque estavam muito abalados. As outras identificações que nós temos aqui, além das que a gente já conversou, a gente já falou, nós temos ainda o Lucas Moreira, né? Nós temos Jéssica de Oliveira, Esther Nunes, Fernando Jarosa, Emanuele de Fátima, Jurema dos Santos e o Guilherme Henrique de Oliveira e ainda o Lucas Moreira, que também seria outro rapaz. Ainda existem outras identificações a serem feitas pelo Instituto Médico Legal, que a nossa equipe de produção já está esperando essas identificações serem divulgadas para que a gente possa colocar ainda hoje no programa Tribuna da Massa. E só um detalhe que eu esqueci de contar, que aumenta um pouco mais ainda essa tragédia. O Fernando e a Esther, que estavam no primeiro carro que se acidentou primeiramente, eles foram para a igreja junto com a terceira vítima e junto com o sogro. Eles deixaram na casa deles, eram casados há pouco tempo, deixaram na casa deles uma filha de 4 meses de idade, um bebê, que infelizmente perdeu pai, mãe e tia. Passaia, a gente volta daqui a pouco com mais depoimentos dos familiares que a nossa equipe de reportagem conseguiu conversar aqui pela manhã na delegacia. Contigo. Ok, obrigado, Douglas. Eu quero mostrar aqui a identificação agora das vítimas, por favor. Eu já me coloquei desde o começo aqui nessa posição de brigar pelo direito dessas pessoas. Veja bem, nós temos 8 pessoas, não conseguimos identificar ainda o Lucas e a Jéssica. Mas, gente, quem é que vai arcar com essas responsabilidades? Elas não merecem ser indenizadas? Obviamente, as famílias delas não merecem uma indenização? O caminhoneiro não pode pagar essa indenização. Até porque, se ele tivesse sido avisado bem antes, pela concessionária, ele não teria matado essas pessoas, né? E eu uso termos aqui, tem gente que às vezes não interpreta direito os fatos e pensa que eu estou colocando a culpa no caminhoneiro. Muito pelo contrário. Já falei que vou defender um caminhoneiro, a não ser que um perito me diga que o caminhoneiro estava excedendo a velocidade, ok? Até agora não apareceu nada, a não ser que alguém me mostre que o caminhoneiro errou. Mas como ninguém mostrou nada ainda, toca um caminhoneiro, ponto e acabou. Só que eu não sou ignorante. O caminhoneiro matou essas pessoas. A questão é que ele não teve intenção. Muito pelo contrário. Quando ele viu o carro, ele tentou até desviar. E todo caminhoneiro sabe que quando você desvia de um carro na pista e vai para o acostamento, o caminhoneiro coloca a vida dele em risco. Veja bem, sem saber que existiam pessoas no acostamento, ele foi para o acostamento. Sabe, ele colocou a vida dele em risco, mas ele não sabia. Quando ele foi tentar desviar dos carros, ele atingiu as pessoas. Pobre coitado, não sabia de nada disso. Porém, a concessionária, minha gente, puxa, eu uso do seguinte fundamento. Quando tem acidente, é obrigação da concessionária ir até o local, sinalizar tudo, certo? Não é só enviar a ambulância na hora que a porcaria aconteceu. Então, se vocês sabiam que tinha uma fumaça na pista, por que é que vocês querem me convencer de que vocês não tinham essa responsabilidade? Vocês estão, sim, tentando convencer todo mundo de que vocês agiram bem, porque vocês ligaram para os bombeiros e enviaram uma ambulância ao local. Ah, quer que eu aplaudo agora a Ecovia porque mandou uma ambulância para o local? Uma ambulância para ajudar no salvamento de 27 feridos e 8 pessoas mortas? Poxa, é vergonhoso isso. Eu me lembrei agora, sabe do quê? Quando nós tivemos um rompimento de uma barragem lá em Minas Gerais, em Brumadinho. O que foi dito? Ah, mas veja bem, nós tomamos todos os devidos cuidados e enrolou na justiça. Até que aquelas famílias fossem indenizadas. Será que vai ser aqui também? Me dá os nomes agora, por favor, com todo o respeito do mundo. Fernando Jaros, Esther Nunes, a Jéssica de Oliveira, Guilherme Ribeiro, Jurema dos Santos, Emanuele de Fátima, Lucas Moreira e Jéssica Souza. 8 vítimas, nós temos mais 27 feridos e inclusive tem alguém na UTI em estado gravíssimo que, segundo os médicos, pode morrer a qualquer momento. Tá? Eu deixo um recado aqui para as famílias dessas pessoas. Contem comigo. Nós vamos juntos lutar para que os verdadeiros responsáveis sejam identificados e punidos. João Gimenez, por favor, vem para cá. Ele está ao vivo hoje, não nos estúdios, mas lá fora. Continuamos falando sobre esse assunto. As imagens são de Gilmar de Brito, nosso querido Peixinho. E aí, João Gimenez, tudo bem contigo, parceiro?
Tudo bem, sim, Passaia, boa tarde a todos. Um dia bastante triste hoje em Curitiba, região metropolitana, com esta tragédia que foi registrada ontem, já no final da noite de domingo. Nós passamos a manhã aqui no Instituto Médico Legal em Curitiba, acompanhando a liberação dos corpos para as famílias. 8 corpos deram entrada aqui no Instituto Médico Legal em Curitiba, exatamente às 3h20 da madrugada, né? Apenas um dos corpos que veio do Hospital Cajuru, que essa vítima chegou a ser socorrida. Trata-se da Emanuele de Fátima. Ela, de lá do hospital, não sobreviveu e acabou sendo encaminhada para o IML. Todas as outras vítimas vieram direto da pista aqui para o necrotério do IML em Curitiba. Uma manhã bastante triste aqui na região toda, viu, Passaia? Nós continuamos por aqui acompanhando a movimentação, tentando falar com algum familiar também. Todos estão bastante abalados, né? Foi algo muito repentino que ninguém esperava, infelizmente. Ok, João Gimenez, já tem mais informações, hein, minha gente? Os familiares, o que dizem os familiares e algumas das vítimas? Me dá um minuto que eu vou para lá. Para parentes, enfim. E nessa situação não foi diferente. O seu Otacílio, familiares do seu Otacílio ficaram sabendo de toda essa tragédia e também estiveram no local. E aqui a repórter Juliana e o repórter Ivan Pereira, eles conversaram com um primo dessas meninas que infelizmente faleceram. Veja aí. Eles saíram da igreja e foram para o monte orar. Foi onde aconteceu a tragédia. Conta para nós, eles vieram da onde exatamente, os teus parentes? Eles saíram do Boqueirão, de uma igreja do Boqueirão, pegaram a BR sentido pedágio, né? Para um monte de oração ali. Foi onde aconteceu o acidente. Como é que começou esse acidente? Parece que teve um primeiro acidente ali. Cara, o primeiro acidente não sei explicar. Mas teve o primeiro acidente que veio arretando os outros ali. Em questão da fumaça, né? E o pai não chegou a ser atingido? Não foi atingido. Agora, Diego, uma situação que você estava comentando também que chama bastante atenção é que eles estavam com a filhinha deles no carro, na saída da igreja, mas deixaram o bebê em casa antes de ir para o monte? Isso, deixaram em casa e seguiram para o monte. Eles desceram do carro e foram para o acostamento, foram atropelados no acostamento. Para vocês verem, né, que situação complicada. Outra entrevista que a equipe fez aqui também na delegacia foi com a mãe da Emanuele de Fátima, né? Outra vítima dessa história. A Emanuele, inclusive, nas redes sociais, existe um grande apelo, porque segundo o que a gente apurou, já existe uma foto dela espalhada também, é que ela era estudante da Universidade Federal do Paraná, estudante de Educação Física, uma jovem que acabou perdendo a vida. A gente teve a oportunidade de conversar com a mãe dessa menina, a mãe da Emanuele, que também muito abalada, veio prestar depoimento na delegacia, mas teve forças também para dar uma entrevista às equipes de reportagem que estavam no local. Veja aí. Na verdade, eu nem consegui dormir, né? Porque eu perdi o sono de noite. Daí, quando foi 2 horas, eu levantei para pegar água. O carro das meninas estava no portão de casa chamando para avisar. Ou seja, a senhora já estava com um pressentimento ruim? Eu e o irmão dela, né? Que não dormimos. Depois disso, ninguém mais dormiu. A senhora de noite, então, não conseguiu dormir porque estava preocupada? Não, eu perdi o sono mesmo, porque a gente não sabia que ela estava para cá. Foi pouco tempo que elas assumiram que estavam juntas. Acho que não faz nem um mês, né? Que ela assumiu que estavam juntas, as duas. Porque elas moram num balneário, né? Longe da gente. Daí a gente não sabia que eles estavam para cá. Jurema veio ver o netinho dela. Daí elas estavam voltando. Só ficamos sabendo quando a guria foi contar. Que elas tinham vindo para cá. Como é que foi o acidente? Alguém contou para a senhora? Não, só que eles, a carreta foi levando os carros, né? Pegou a turma no acostamento, né? Mas a assistente social falou que ela chegou ali no hospital, levou 20 minutos, né? 20 minutos. Deu 3 paradas cardíacas nela, ela não aguentou. A Emanuele morreu no hospital, então? Morreu, foi ela que foi pro hospital. Agora fica evidente que o nosso desejo para que essa outra vítima que está internada em estado grave no hospital possa também se recuperar. A gente também não pode esquecer que nessa história foram 30 pessoas atingidas. Nós temos 8 pessoas mortas, uma que está em estado grave e ainda outras 21 que estão em tratamento, né? Então, quando o delegado falou aqui que vai ouvir outras pessoas dessa situação, essas pessoas também são essas outras que presenciaram toda aquela situação, presenciaram o acidente e podem trazer aí, de repente, algumas informações diferentes para esse inquérito que está aberto e vai aí rolar por muito tempo. Passaia, é evidente que assim que sair a identificação
dessa outra vítima que falta, que agora, se eu não me engano, pelo número, pela conta que eu fiz rapidamente aqui, falta uma pessoa a ser identificada pelo Instituto Médico Legal, a gente vai colocar aqui na programação da Rede Massa. Essa semana, com certeza, tem muito trabalho para a Delegacia de São José dos Pinhais e também para nós, que somos da imprensa, preocupados em trazer a informação correta para o telespectador. Vai daí. Ô Douglas, você sabe o nome dos pais da menininha que ficou órfã, aqueles pais que deixaram a criança com os avós e foram ao monte orar, por favor? Sim, tá aqui, Passaia, os pais dela, Esther Nunes e Fernando Jarós, tá? Esther Nunes e Fernando Jarós, os pais da menininha de 4 meses. Ok, obrigado, Douglas. Que história, né, gente? Por favor, põe aqui na tela para mim, tira o Douglas, coloca os pais aqui. Essa é a Esther e o Fernando, portanto, lado a lado. Que história, não é? Parece um menino assim bastante apaixonado, um homem temente a Deus. Eles até pensaram em levar a criança, mas, puxa vida, estava muito frio na noite de domingo. Deixaram a filhinha com os avós e foram ao monte orar, gente. E verdadeiramente tiveram um encontro com Deus. Não dá para a gente entender o que acontece, todos esses mistérios da vida. O que eu sei é que tem uma criança órfã que precisa de ajuda e que alguém tem de ser responsabilizado por tudo isso. Alguém tem de pagar a indenização para essa menina. Poxa, não estou enxugando gelo aqui não, nem quero bater na mesma tecla. Concessionária, Ecovia, estou aqui para incomodar vocês. Se vocês me provarem verdadeiramente que não tem culpa nisso, eu me calo, ok? Se vocês me provarem que não tem culpa, eu me calo. Mas vocês são responsáveis pela via. Vocês não tomaram as devidas precauções. Vocês não deixaram de cobrar em nenhum momento, em nenhum minuto, domingo à noite, e nunca, jamais deixaram de cobrar sequer um carro sequer. Eu já ouvi relatos de pessoas desesperadas que estavam indo para o hospital, que vieram do interior, pelo amor de Deus, eu saí de casa sem a minha carteira, que vocês não permitiram que essa pessoa passasse, porque vocês se reservaram ao direito da desconfiança. Ah, deve estar conversando aqui na minha orelha. E aí, na hora que vocês têm que fazer o que vocês são obrigados a fazer, vocês não fazem e ficam enrolando, dizendo que enviaram uma ambulância para o local. Tomem vergonha na cara de vocês. Vocês são poderosos? São. Mais do que eu? Muito mais do que eu. Tem mais dinheiro do que eu, mas muito mais do que eu. Mas vão ter que engolir essas verdades. Vocês têm que tomar vergonha na cara. Mas se vocês me convencerem através de documentos que eu estou errado, não tem problema nenhum em pedir desculpas. Não tem problema nenhum. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou exagerando nos meus comentários porque eu quero que alguém tome atitude. Essas pessoas não podem ficar desse jeito. As famílias não podem ficar desassistidas, ok? Se vocês não têm culpa, então, por favor, nos provem. Como é que é, Marcelo Velhinho? Por favor, as informações vão chegando ao vivo. A Bruna Frenner tem mais detalhes. Me dá um minutinho que eu volto com ela ao vivo. Vamos conversar com a Bruna Frenner. As imagens são de Michael Machak, por favor, ao vivo. E aí, Bruninha, qual que é o assunto da vez? Então, Passaia, a gente percebe, o Maicon mostra pra gente que aqui perto do local do acidente, na verdade, tem poucas casas, sabe? A gente tem um hotel aqui na frente, que inclusive tem as imagens das câmeras de segurança, tem uma transportadora que o pessoal sempre reclama aqui dessas queimadas, desse fogo que fica aqui na redondeza. E eu conversei com uma moradora aqui próximo que ela relata realmente a frequência, né, dessa fumaça, dessa situação. Vamos ouvir o que ela disse. Meire, você mora há quanto tempo aqui nesse bairro, aqui próximo da BR-277? Fazem 20 anos que eu moro aqui. Uhum. E o que você percebe? Essas queimadas, elas são frequentes? Frequentes. Esses tempos saiu uma queimada aqui, perto do motel. Agora, esses dias, semana passada, também saiu outra queimada aqui. Então, tá saindo frequente essas queimadas aqui. E é isso que prejudica a visibilidade dos motoristas? Com certeza, prejudica bastante, porque tem muito acidente aqui. Muito, demais. Esse não é o primeiro, né? O que você acha que dava para fazer para controlar isso, para melhorar essa situação? Tinha que fazer uma sinalização, né? Bem na entrada ali do Motel Lemoage, que não tem sinalização, não tem nada, para mostrar que tem neblina, essas coisas, né? Evitar que acidentes aconteçam de volta, né? Ontem, quando vocês ficaram sabendo aqui do acidente, como é que foi para a família de vocês que mora perto daqui? Porque foi um acidente gravíssimo, né? Comoveu aqui os moradores da região.
A gente ficou apavorado, nossa, ficamos apavorada, porque a gente nunca teve, assim, acidente desse jeito aqui perto, né? Esse é o primeiro que teve aqui perto. Então a gente ficou, assim, todo mundo ficou impressionado, assim, sabe? O bairro inteiro ficou. Passaia, são alguns relatos dos moradores aqui da região, tá, que falam dessa fumaça frequente. Inclusive o pessoal se incomoda muito, porque às vezes a altura aqui do fogo é tão alta que impede até de as pessoas respirarem direito aqui nessa região. Eu vou conversar com um morador que ele não quer ser identificado, que ele relatou uma situação para mim em relação a essa fumaça. Você já mora aqui há mais de 20 anos e isso costuma ser frequente realmente? Sim, Passaia, igual aquele vídeo que eu mandei para vocês ali, que mostra durante o dia, foi dia 25 de julho, sabe? Então a Ecovia não sinaliza. A fumaça invade a pista, daí chama os bombeiros. Os bombeiros não tem tantas pessoas para colocar aqui. E o que acontece? Fica a fumaça aqui, o pessoal se acidenta, aí eles vêm depois, mas não existe sinalização. Ontem eles só vieram na hora do acidente, já estava fumaça, já fazia tempo, e não se preocupa com as pessoas, entende? Já desde o dia 24 para o dia 25 está essa fumaça aqui já. Você acha que essa responsabilidade também é da concessionária pelo fato da não sinalização? 100% da concessionária, não tem como. Isso aí sempre acontece, todo ano acontece essas queimadas aqui e a concessionária não se preocupa, né? Aí pega e coloca nas costas do bombeiro, coloca nas costas de um coitado, um caminhoneiro que não tinha culpa, entende? Essa situação aí já era para ter ocorrido, já ocorreu ontem, né? Fazer o quê? Tá certo, então, obrigada pelas informações. É isso, né, Passaia? A gente vai continuar ainda aqui na região. E aqui, ó, mostra pra gente, Michael, tem um motel bem na frente, que logo mais a gente vai mostrar as imagens das câmeras de segurança. Não é possível ver muito bem por causa realmente da forte neblina, mas a gente consegue ver um pouquinho antes do acidente, um pouquinho depois, como ficou aqui. E também, ó, a gente consegue ver, ó, uma empresa na esquina, uma casa, mas a maioria aqui, bem na esquina realmente, é mais de empresa, essa transportadora, esse motel, poucos moradores aqui, logo de cara, aqui na região do acidente, né, Passaia? Ô, Bruna, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você ir agora até o local onde aconteceu o acidente, para você explicar a dinâmica. Pode ir indo, eu vou te acompanhando aqui ao vivo, para a gente pegar de onde começou o acidente, até onde ele se arrastou, em que ponto que houve a batida, onde estava o fogo. Aí fica mais fácil de a gente entender, principalmente quem passa pela 277 e que sabe o local onde tudo aconteceu. Mas eu estava pensando aqui, né? Se a concessionária foi avisada que tinha um incêndio ali e a concessionária apenas avisou os bombeiros, pensa o seguinte, é a mesma coisa que eu ligar para a concessionária, olha, tem um buraco no asfalto aí, hein? E aí a concessionária, o que ela tem que fazer? Ela tem que tapar o buraco no asfalto, é ou não é? Claro, está no contrato. Mas já pensou se, em vez de tapar o buraco no asfalto da concessionária, ela ligasse para a prefeitura, ô Greca, seguinte, tem um buraco aqui, vem tapar para nós. Afinal de contas, está no trecho que passa pela cidade de Curitiba. Conhecendo o prefeito Rafael Greca, ele ia pegar aquela mãozinha dele, é ou não é? O Greca. Ô, concessionária, é o seguinte, não sei imitar o Greca, nem vou tentar. A responsabilidade é de vocês, não dos curitibaninhos. É a mesma coisa que agora, ô Ecovia. É da responsa de vocês, entendeu? Agora vocês pegam e avisam os bombeiros e tá tudo pronto, tá tudo resolvido. A gente avisou os bombeiros. Não tem nada a ver o que vocês estão dizendo. Não tomaram as devidas precauções. Esperaram acontecer. Tenho certeza que a partir de agora, próxima vez que tiver uma fumaça na pista, vocês vão tomar os devidos cuidados, o que não aconteceu aqui. E, gente, para quem está chegando nesse momento, eu quero lembrar que no sábado à tarde nós tivemos um acidente nesse ponto também, envolvendo 4 carros, também por causa desse incêndio. Esse incêndio já tinha tempo, não começou de repente não. Vocês foram omissos até o final. Vocês esperaram acontecer para depois tomar cuidado. Olha só isso aqui, minha gente. É o que você está vendo agora ao vivo. Foi desse lado aqui, né, Major? São... Passaia, o que é isso aí? Óleo, vidro, o que mais, Bruna? Por favor, pode falar, Bruninho. Desse lado aqui, sentido litoral, né? Tá com você, Bruninho. Tá me ouvindo, Passaia? Sim, pode falar.
Então, você pediu pra gente mostrar, Maicon, mostra lá pra gente então, do outro sentido da pista, só pra gente ter uma noção da altura, né, que o acidente foi sentido litoral. Ali onde tá aquele caminhão, foi a altura mais ou menos onde começou esse acidente, né? Então, depois que as vítimas já estavam aqui tentando realmente saber o que aconteceu, quando eles desceram do carro, esse caminhão veio com toda a força aqui por esse lado da pista. Maicon também mostra aqui pra gente que tem bastante mancha aqui, ó, no chão aqui. Na verdade, de sangue, óleo, tudo junto, né? E esse caminhão passou, então, por aqui e veio arrastando. A gente consegue perceber bastante ainda caco de vidro e todos o resto, na verdade, dessa cena, dessa violência aqui no trânsito, realmente, né, Passaia? Ok, Bruninha. Por favor, me mostra só o seguinte aqui, ó. Porque quando eu vi algumas imagens que foram gravadas à noite, dava para observar que tinha essa passarela, certo? Eu sei que você já falou, mas eu estava pegando outras informações chegando ao vivo. Qual é o ponto exato onde o caminhão bateu? O caminhão bateu desse lado onde você está? Ou ele foi para o lado de lá? Desse lado, isso, desse lado onde eu estou, sentido litoral, né? Eu acabei de conversar com o major que me explicou onde o caminhão, que a gente consegue ver a marcação ali, onde aquele caminhão está lá agora arrumando, que tem bastante funcionário também trabalhando, arrumando aqui a pista. Meu Deus. É naquela altura ali, só que desse lado aqui da pista onde eu estou, certo? O caminhão ali já veio freando e, infelizmente, atingiu os veículos que estavam aqui parados por causa da neblina, da fumaça, e veio arrastando. Então, alguns metros aqui que a gente percebe no chão a mancha. Olha, se aquela marca de pneu que está ali é do caminhão, e aí onde ele parou, eu não acredito que ele estava numa velocidade alta, porque os carros não foram arrastados por muitos metros. Tem como você caminhar contando para mim aí, por favor, a passos largos, por favor, Bruninho? Do ponto onde você está. Vai até o local pra gente. Então, eu tenho medo de não ser precisa, Passaia, mas assim, ó, o major me falou que realmente não tem como precisar ainda mas vai a violência, contando. A velocidade, na verdade. Você tá contando, Sim. Bruninho? Tá contando? 13, 14, Mulher 15, consegue fazer 16, duas coisas ao mesmo tempo mesmo, 17, 18, 19, 20, 21, ó, aqui eu tô pisando em caco de vidro, em resto de 24, 25, ó, vamos colocar 26, 27, mais de 30 passos aqui, Passaia, 50 passos talvez, até do ponto onde teria, a gente consegue ver, olha lá o rastro, Maicon, freada lá na frente, ó, possivelmente foi do caminhão, não dá pra ter essa precisão, ó, tô caminhando, mais de 50 passos fácil aqui, Passaia, ó. Tô caminhando aqui onde aconteceu. E, como eu disse, ó, onde a gente olha no chão, é pedaço de material dos veículos, da motocicleta, caco de vidro. Eu pensei que fosse isso, naquela Passaia, primeira freada, mas não, você tá mostrando lá na frente. É muito lá na frente ainda? Tem uma primeira freada. Sim, dali já fica perigoso até a gente avançar ali, porque acaba invadindo a pista. Então a velocidade não estava tão baixa assim também, né? Se o caminhão foi de lá a primeira coisa que eu perguntei pro major foi essa. E ele disse a velocidade. Ele falou que não tem como precisar essa velocidade ainda. Mas os peritos irão avaliar os equipamentos e vão saber exatamente a quantas andava esse caminhão. Né? O tacógrafo vai ter condições de revelar a velocidade do caminhoneiro. Ninguém está colocando a culpa nele aqui, ok? Nós já falamos desde o início que ele, obviamente, não esperava que essas coisas fossem acontecer, até porque tinha fumaça na pista. Mas a velocidade do caminhão é muito importante. Uma foto que eu mandei. Como é que é? E aí, você tem mais uma entrevista tá me ouvindo, aí, né? Perdão. Você tem mais uma entrevista, pode falar. Isso, Passaia, é que assim, ó. Sim, é muito chocante o relato, porque imagina, né? Você morar aqui perto e você perceber a gravidade desse acidente, vir correndo, tentar ajudar as pessoas, ao mesmo tempo pensar na própria segurança. Eu conversei com um morador que fala da fumaça, da queimada em si e também na hora do socorro, quando ele chegou aqui no momento do acidente. Vamos ouvir o que ele disse. É uma tragédia anunciada, porque é uma coisa que você está vendo que os carros já não conseguem passar nessa nuvem de fumaça que faz. Aí você fica entregue à sorte.
no volante, porque você não consegue enxergar. E ontem à noite, eu acho que em decorrência da fumaça e a neblina, que foi o maior causador disso foi a neblina e a fumaça junto. Então, quando os carros vinham de lá, não enxergavam nada e só foram engavetando. Então, quando eu saí da frente da minha casa aqui, chegou um rapaz com um motoboy do iFood, e ele chegou num desespero aqui, eu não sabia o que fazer. Ele, pelo amor de Deus, cara, tem gente morrendo aqui. Daí eu saí correndo. Quando eu cheguei aqui na esquina aqui, cara, o negócio foi muito louco, porque você não sabia se você ajudava. Começou a dar estouro e gente gritando, socorro, pelo amor de Deus, socorro, e aqueles estouros engavetando. Aí chegou um rapaz, tentou me abraçar, pedindo socorro, assim, todo caindo. Aí eu abracei, fui segurar ele, dele, ele falou, tem gente morrendo aqui, cara. Aí eu falei para ele, vamos tentar ir mais para frente aqui, ver o que está acontecendo. E a hora que eu vi um carro voando assim pro lado da cerca, já capotando, daí eu pensei em mim, falei, não, eu vou sair daqui. Eu falei, eu preciso sair daqui e ver o que vão fazer, cara. Então foi cena de terror terrível, eu não quero nunca mais ver uma coisa dessa. A gente ouvindo um relato desse, a gente tem que lembrar de agradecer todo dia a vida, né? E principalmente por não ter nenhum próximo, né, envolvido num acidente tão grave como esse, que cada um nesse momento pensa no seu ente querido, né? Mas na sequência, Passaia, Michael, mostra pra gente, tem um motel bem aqui na frente, foi esse motel que as câmeras de segurança registraram o acidente. Eu vou trazer daqui a pouco a respeito disso, porque assim, não dá pra ver com nitidez por causa da neblina, obviamente, mas a câmera registrou alguma coisinha desse acidente que a gente pode mostrar aqui no Tribuna da Massa, Passaia. Ok, Bruninha, o Marcelo está me dizendo que são 30 segundos para a conversão das imagens. Vamos lá, então. Enquanto esse vídeo chega, são 13h19. Antes de eu conversar com a Bruna, ela vai trazer as imagens do hotel. Nós vamos conversar com o Douglas Bandeira, está chamando a gente aqui também. As imagens são do Bruno Romualdo. O que está acontecendo aí em Pinhais, o meu querido Douglas? São José dos Pinhais? São José, isso, Passaia. A gente recebeu a nota de esclarecimento e pesar da concessionária responsável ali pela BR-277, que é a Ecovia Caminho do Mar, tá? Então eu vou ler a nota aqui para vocês. A concessionária Ecovia Caminho do Mar, empresa do grupo Eco Rodovias, que administra o trecho Curitiba Litoral da BR-277, também as PRs 407 e 508, lamenta o grave acidente registrado na noite de ontem no quilômetro 77 da 277 e se solidariza com as vítimas e seus familiares. Conforme comunicado emitido pela PRF, o acidente ocorreu por volta das 22 horas e 20 minutos na BR-277, quilômetro 76, sentido litoral, em São José dos Pinhais. A visibilidade na rodovia ficou prejudicada em função da fumaça gerada por uma queimada fora da faixa de domínio próximo à BR. Isso gerou colisão entre alguns veículos que, em seguida, os passageiros desocuparam esses carros e permaneceram na rodovia. Uma carreta não conseguiu frear e atropelou algumas destas pessoas, colidindo também com alguns veículos que estavam no local. Todas as equipes de plantão da empresa foram imediatamente mobilizadas no atendimento às vítimas e no apoio à Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Foram removidos do local 23 veículos, sendo 15 de passeio, 5 motocicletas, 1 caminhão e uma viatura da Polícia Militar, com a liberação total do tráfego realizada às 5 horas da manhã desta segunda-feira. Então o acidente aconteceu às 10h20, liberação total somente na madrugada, somente às 5 da manhã desta segunda-feira. Passaia, essa foi a nota enviada pela concessionária, que assim como você, concordo com a tua opinião, tá? Ela devia ter sinalizado esse problema que já estava acontecendo há alguns dias. Passei por lá, não tinha sinal nenhum, só fumaça. E essa foi a nota que ela mandou para nós, para a nossa equipe. Passaia. Ok, muito obrigado, Douglas. Até porque nessa nota da concessionária, que eu percebi, é que eles gastaram muito tempo informando o que aconteceu. E isso nós já sabíamos. Isso o Tribuna da Massa já fez e outros veículos de comunicação também. Em nenhum momento vocês falaram da omissão do serviço de vocês em ter sinalizado a pista. Em nenhum momento vocês falaram sobre o que vocês deveriam ter feito e não fizeram. Por favor, vocês podem até calar a boca de outras pessoas. Vocês podem até passar a conversa em outras pessoas, mas aqui não. Aqui não. Tomem vergonha. Uma nota, por favor, pelo menos respeite as vítimas, ok? No mínimo tenha respeito. Uma nota do tamanho do valor do pedágio que vocês cobram, ok? Que não é pouco. Bruna, por favor,
Opa, tá chegando a foto aqui do Lucas, né, Marcela? Acabou de chegar. Atenção, Lucas Moreira. Cabo do Exército, minha gente. Lucas Moreira era cabo do Exército. Mais uma das vítimas identificadas. Nós mostramos já 6 das 8 vítimas. Faltavam 2, portanto agora fica faltando apenas uma, tá? Esta é a 7ª vítima identificada pelo Tribuna da Massa, das 8 que foram feitas ontem. Falta apenas a Jéssica. Jéssica Souza. Eu não tenho o rosto, apenas a Jéssica Souza. Dos outros 7, portanto, o Tribuna da Massa acabou de identificar. São 13 horas e 25 minutos. Agora sim, Bruna. E as imagens aí do motel, por favor? Então, Passai, assim que nós chegamos aqui no local do acidente, a gente conversou com o pessoal do motel que fica bem em frente aqui, e eles logo de prontidão já nos concederam essas imagens. O telespectador talvez não consiga enxergar direito, porque realmente não é possível enxergar por causa da neblina, por causa da fumaça. Mas a câmera registrou ali, a gente conseguiu ver minutos antes do acidente. A câmera pega bem esse lado da pista aqui que eu estou, e o acidente foi do meu lado esquerdo, né? E depois aparece uma luz forte, que também eu mesma tive dificuldade de conseguir visualizar isso, que poderia então ser o caminhão no momento dessa colisão, dessa tragédia toda. Infelizmente, né, até essas imagens seriam boas até para esclarecer de fato, mas impossível, né? Até mesmo porque o acidente foi provocado por causa dessa neblina, por causa dessa fumaça. Essas foram as imagens então concedidas aqui pelos profissionais aqui do motel Passaia. Ok, muito obrigado. Gente, nós já conseguimos identificar de quem é o caminhão. É um empresário que eu tenho muito respeito aqui em Curitiba, eu conheço, inclusive. Conheço, na verdade, através das redes sociais, né? E ele não tem culpa, obviamente, apenas o proprietário do caminhão, mas ele mandou informações aqui sobre o caminhoneiro. Ele disse o seguinte: sempre foi muito responsável, um grande de um trabalhador, e eu, por enquanto, não vou mostrar o rosto desse caminhoneiro por respeito, porque se ele não quiser, eu não mostro. Gente, o Tribuna da Massa, ele tem alguns princípios, entre eles: a gente mostra o rosto de bandido sim, por mais que eu seja atacado. Porque você desrespeita às vezes, desrespeita o quê? O cara é estuprador, assassino, pedófilo, assaltante, eu mostro mesmo, pronto, acabou. Tem que mostrar. Mas existe lei do abuso de autoridade. Eu dou um jeitinho de dar uma voltinha e eu não sou contrário às leis não, e a gente mostra o vagabundo. Entretanto, a pessoa, minha gente, que é de bem, ela não merece ser identificada se ela não quiser. Ela não é. No caso das vítimas, é um assunto de interesse público. Então, o jornalismo sabe disso. Nós não apenas podemos, como a gente tem uma obrigação moral com a sociedade. Então, a gente mostra as vítimas, as mortes. Mas agora, o caminhoneiro, minha gente, se ele não quiser, eu não vou mostrar o rosto. Até tenho fotos dele, mas não vou mostrar por respeito a esse homem, que inclusive está sendo atacado por algumas pessoas e eu o defendo. Até que me provem que ele cometeu alguma infração, ninguém provou nada, então eu o defendo. Eu quero só mandar um recado aqui para o caminhoneiro. Se você quiser conversar com a gente, por mais que a gente não mostre o seu rosto ou a gente distorça a sua voz, por favor, me procure. Eu já identifiquei o dono do caminhão, não vou falar da empresa, não vou falar do proprietário e muito menos vou falar de você. Se você quiser explicar o que aconteceu, você é muito bem-vindo. Se quiser ligar aqui, inclusive, eu te coloco no ar, tá bom? Ou então liga para marcar, hoje à tarde a gente fala com você. Eu tenho imagens do motel já, Marcelo? Vamos lá. Ô, Bruninha, conseguiu a imagem então, Bruninha? Tá vendo aí, minha gente? São estas imagens, portanto, que foram geradas pela nossa repórter Bruna Frenner. O pessoal que estava na internet conseguiu visualizar essas imagens, né? Em primeira mão, sem saber que eram imagens do acidente ali. No momento que a nossa repórter estava gerando essas imagens aqui para a nossa central, elas vazaram no sinal da internet, portanto, é o que aconteceu durante o acidente. Por enquanto, não tem batida nenhuma ainda, né? Mas os carros, eles estão numa velocidade baixíssima. Agora eles vão clicar para saber o momento da batida. Agora eu acho que a gente consegue perceber, no mínimo, se o caminhão chega em alta velocidade, né? Olha como os carros estavam numa velocidade baixíssima. Essas imagens são reveladoras. Elas podem nos ajudar a identificar a velocidade do caminhão, gente. Você acompanhando tudo comigo aqui em tempo real. Eu não tive tempo de analisar essas imagens antes de começar o programa, hein? Mais um carro. Olha que esse último carro ligou, inclusive, o alerta. O que todo motorista deveria fazer, Elma? Vamos lá, não dá para enxergar nada, eu não sei sequer se esse é o momento da batida. Eu estou analisando com vocês.
Alguns carros já estavam ali no acostamento, só que já está tudo parado. Eu desconfio que aí já era a batida, hein? Ô Marcelo, vamos fazer o seguinte, peça para a nossa edição lá em cima separar o exato momento em que passa o caminhão. Porque pelo que eu estou entendendo, essas imagens, elas estão de um ponto um pouco antes do acidente. Me corrija se eu estiver errado. O que eu estou entendendo aqui é que essas imagens são de um ponto um pouco antes do acidente. Então os nossos editores com calma lá em cima vão conseguir identificar o momento exato em que passou o caminhão e se ele estava nessa velocidade baixa dos carros ou não. Por favor, Marcelo, converse com o pessoal. Bruna Frenner, volto com você. Então, Passaia, quando a gente fica aqui no local onde aconteceu o acidente, né, a gente percebe curiosos, pessoas aqui da Redondeza que querem, de fato, se aproximar da história, entender melhor como foi. E o Rafael, que está aqui ao meu lado, olha só a situação. Ele voltava da igreja com a esposa de carro, minutos antes da colisão, de fato, do caminhão, né, Rafael? E ele vai falar como é que foi. Como é que foi isso? Você chegou até parar o carro, ligar o pisca, porque se assustou, né? Exatamente. Quando a gente vinha voltando do culto, né? E a gente já tinha passado, há poucos quilômetros atrás, uma outra neblina, mas ela não era tão forte quanto essa que estava aqui, devido à fumaça que se juntou com a neblina. E a gente, então, passou por essa outra neblina, veio acelerando, e logo que a gente encontrou essa outra neblina, eu comecei a ver pessoas correndo no meio dessa neblina. Eu falei, o que está acontecendo? E eu via que tinha carros parados, enfim, eu não sabia se era parado ou andando. Porque na neblina você fica meio confuso, né? A vista fica meio confusa. E quando eu percebi que estava parado, então eu freiei com tudo e joguei o carro para o meio do mato, para o meio da grama, do canteiro da pista ali. E aí eu comecei a ligar o alerta. A minha esposa começou a gritar, né, desesperado. Ela falava para o meu filho, se segura, porque a gente não sabia se iria vir um outro carro, um outro caminhão, iria bater. Mas fato é que quando a gente parou o carro, a gente via, tinha uma mulher descendo de dentro de um carro pela janela, tinha um homem em cima de um Celta, se não estou enganado, e ele ficava com a lanterna, assim, acho que tentando sinalizar, né? E assim, foi uma situação terrível, porque a gente ouvia o grito das pessoas, talvez de mães, de pais, enfim, e eles gritavam, e a gente fez um contorno por aqui e veio passando pelo canto. A minha intenção era só simplesmente sair desse local, porque eu estava realmente tremendo. Porque era uma situação horrível. E aí a gente olhava para o lado, era o corpo de uma pessoa, era a perna para um lado, era a moto para outro. Uma situação horrível, né? E infelizmente esse trajeto aqui, ele está direto assim, com queimadas. A gente mora num condomínio aqui à frente. A gente não pode nem ficar com a janela aberta, não pode ficar com a casa aberta durante o dia, porque fica um cheiro de fumaça terrível. Você deixa as roupas, por exemplo, estendidas dentro do apartamento. Quando você chega, tem que lavar novamente, porque está com cheiro de fumaça. Então, assim, é uma situação terrível. Eu creio que talvez precisasse ter mais sinalização nessa área aqui, porque a própria faixa de sinalização ela é bem apagada, né? Então, ontem mesmo ficou bem claro que, para quem não conhece essa região, realmente fica uma situação bem... Talvez o que nos livrou, né? Exceto que Deus nos livrou, a gente crê nisso, mas pelo fato da gente conhecer o local, talvez quem não conhece e passa batido, acaba tendo grandes problemas. Né? Agora, Rafael, ouvindo aqui o teu relato, não tem como pensar, né? Que você estava vindo da igreja, você falou que vocês se atrasaram alguns minutinhos, não tem como passar pela cabeça, poxa, eu nasci de novo, não tive a mesma oportunidade dos outros. Né? Exatamente. A gente chegou em casa, minha esposa, a gente chegou chorando, a gente já comunicou o grupo da igreja, ali a gente já fez uma oração, muitas pessoas já nos ligaram, a gente já orou, né? Já buscou a presença do Senhor. E engraçado é que um dia antes a minha esposa, ela me ligou e ela falou, Rafael, eu estou sentindo dentro de mim assim, um espírito de morte muito forte. Né? E aí eu não sei se você que está nos assistindo, né? Tem pessoas que às vezes não crê, mas ela sentiu isso. E esse espírito de morte, a gente começou a orar e a repreender mesmo isso. E aí você vê ontem, acontece tudo isso. A gente orou, a gente buscou, né, no Senhor. E eu creio que Deus nos deu o livramento. Né? A gente, infelizmente, ora pelas vidas que nesse momento foram. Né? A gente tem orado, a gente colocou no grupo da igreja para que as pessoas orem, para que as pessoas busquem. Amém? Obrigada, querido. Tudo de bom, tá? Obrigada pelo seu relato. É isso, né? Nesse momento, a fé das pessoas realmente vem à tona, né? Passar aí, olha,
mais uma vez a gente ouviu aqui o relato, né, pedindo o reforço da sinalização, porque com esse período de estiagem a gente vai ter, como os bombeiros falaram, mais queimadas, mais fumaça, então importante a gente alertar isso para que acidentes assim não aconteçam novamente, Passaia. Ok, obrigado, viu, Bruninha?